Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, de preferência no comecinho do vídeo, porque me ajuda e me ajuda muito. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, do Depois da Meia-Noite. E não se esqueça também de se tornar um membro do canal e participar oficialmente da tropa. E sim, depois de muito tempo de vocês pedindo, Geise, por favor, traz casos brasileiros, por favor, trouxe aqui um caso brasileiro para vocês. E além disso, é simplesmente do maior serial killer do Brasil. Mas eu já tô falando demais, então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, nasceu no dia 30 de outubro de 1954 em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, e ele era o filho mais velho de 8 de Pedro e Manuela. Ele veio de uma família muito simples, mas de acordo com o próprio, ele era muito feliz. Porém, isso não quer dizer que coisas ruins não aconteceram em sua infância. Na verdade, muito pelo contrário. Desde muito pequeno, ou melhor, antes mesmo do seu nascimento, ele foi inserido em uma realidade de extrema violência. O seu pai era um alcoólatra e toda vez que ele bebia, ele mudava completamente de personalidade, se tornando um homem extremamente violento e abusivo com Manuela, geralmente por conta de ciúmes. E apesar de, na grande maioria das vezes, ela conseguir se defender, tinham ali sim algumas vezes que ela não conseguia, incluindo em uma vez quando ela estava grávida de Pedrinho, quando, no meio da briga, Pedro começou a chutar sua barriga com tanta força, mas com tanta força, que o seu filho nasceu com uma lesão no crânio. Pois é. Como eu falei pra vocês, a família vivia numa situação muito simples, eles eram muito pobres. Então, isso acabou fazendo com que Pedrinho não tivesse ali uma educação e ao invés de ir para a escola, ele teve que começar a trabalhar desde muito cedo. Toda vez que a violência em casa ficava muito pesada, ele ia para a casa dos avós e ao decorrer dos anos ele passou a ter uma relação muito forte com o avô, que foi o responsável por ensiná-lo a usar uma arma, caçar animais, nadar, plantar, colher e até mesmo se defender de outras pessoas. Além disso, ele aprendeu a mexer com facas e a desossar animais após ver o avô fazendo isso no açougue em que trabalhava. Até esse ponto, tudo estava indo tranquilamente em sua vida, pelo menos na medida do possível. Porém, tudo mudou quando ele tinha 13 anos de idade, quando ele sentiu vontade de matar pela primeira vez. Tudo começou quando em um certo dia, o seu primo chegou, lhe deu um soco no olho e começou a lhe xingar após Pedrinho usar o seu cavalo sem pedir permissão. Então, por conta da situação de briga, Pedrinho ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva, que ele empurrou o primo no moedor de cana-de-açúcar que tinha na propriedade do seu avô. Mas não pensem que ele fez isso sem pensar e sem imaginar o que poderia acontecer, porque ele pensou e ele pensou muito bem. A expectativa que ele tinha era que acontecesse a mesma coisa com o corpo do primo que acontecia com a cana-de-açúcar. Mas não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, o seu braço ficou preso e, obviamente, ele sentiu uma dor terrível e começou a gritar pedindo por ajuda. E foi nesse momento que Pedrinho, assustado com a possibilidade de alguém chegar no local, decidiu finalizar o trabalho. Então, ele pegou um facão que tinha por perto, começou a esquartejar o primo, para que então, dessa forma, as partes do seu corpo conseguissem passar pelo moedor de cana. Quando seu avô finalmente chegou no local após ouvir os gritos, ele desligou o aparelho e imediatamente levou Pedrinho para a delegacia,
Porém, ninguém na sua família quis prestar uma queixa contra ele, e o único castigo que ele teve após matar o seu primo foi ter que limpar o moedor de cana. Sim. Depois do crime, ele até tentou evitar entrar em problemas, mas isso não durou muito tempo, porque quando ele estava com 14 anos de idade, o seu pai, que era um guarda noturno de uma escola em Mogi das Cruzes, em São Paulo, acabou sendo demitido pelo vice-prefeito após ser acusado de furto. E isso porque a diretora da escola havia reparado e feito uma denúncia na prefeitura de que alguns itens escolares e alguns alimentos haviam sido roubados. Porém, o que acontece? O vice-prefeito conhecia o guarda diurno, que aparentemente era o real responsável pelo roubo, mas a culpa tinha que cair sobre alguém, e essa pessoa escolhida foi o guarda noturno, ou seja, o pai de Pedrinho. E, consequentemente, ele acabou sendo demitido. E agora, a situação da família, que já não era boa, ficou ainda pior. Afinal, a única pessoa agora sustentando a família, que era enorme, era a Manuela, que trabalhava como empregada doméstica. E como não estava nem um pouco fácil para Pedro conseguir um emprego, já que agora ele tinha fama de ser ladrão, sendo que ele não era um, ele acabou meio que descontando toda essa raiva, essa frustração na bebida, que ele já fazia isso antes, então agora era um nível ainda maior. E com isso, as brigas na casa ficaram praticamente impossíveis. E para tentar ajudar a família, Pedrinho começou a caçar animais para que eles comessem os animais e depois ele vendia a pele. Mas, infelizmente, isso não era o suficiente. Com o passar dos meses, ele começou a culpar o vice-prefeito e o guarda diurno por todos os problemas que a sua família estava enfrentando desde a demissão do seu pai. Então, ele decidiu se vingar. Lembrando que a esse ponto ele tinha apenas 14 anos de idade. O que, se a gente parar para pensar, é insano, e ainda mais insano que a grande maioria dos seus crimes ele cometeu quando ele tinha menos de 20. E talvez ainda mais assustador que isso é saber que boa parte da população vive em situações extremamente violentas e perigosas, como no caso de Pedrinho. Mas enfim. Nisso, ele foi até a casa do seu avô, onde pegou a espingarda que ele tinha, juntamente com munição, um facão e encheu a mochila com várias coisas para que ele montasse um acampamento na serra, para que ele pudesse planejar todo o seu plano. E assim, ele realmente se planejou, considerando que ele ficou lá 30 dias e para se alimentar, ele caçava animais. Quando passaram-se esses 30 dias, ele foi até a casa do vice-prefeito e então se escondeu para esperar ele chegar e então cometer o crime. Algumas horas depois, quando ele chegou, assim que ele saiu do carro, Pedrinho lhe deu 2 tiros na cabeça e ele morreu imediatamente. E agora era a vez do guarda diurno. Dessa vez, ele foi até a escola onde seu pai trabalhava e se escondeu em um quartinho, que era o quartinho onde os funcionários guardavam suas coisas pessoais. E assim como ele havia feito com o vice-prefeito, assim que o guarda chegou, ele começou a lhe dar tiros até que ele morresse e depois escondeu seu corpo embaixo de algumas cadeiras que tinham no local e para finalizar, para esconder todos os seus rastros, ele colocou fogo no local. Para evitar ser preso, ele voltou para a serra, onde ficou escondido por um tempo e depois conseguiu fugir para São Paulo e ficou na casa de sua madrinha. E foi lá onde ele conheceu uma mulher chamada Maria Aparecida Rolim, mais conhecida como Botinha, que era apenas a chefe do tráfico local. E sim, podemos dizer com 100% de certeza que ela não era uma pessoa muito legal, principalmente porque ela costumava aliciar jovens menores de idade para conseguir seduzi-los e fazer com que eles trabalhassem para ela. E com Pedrinho não foi diferente. Assim que ele chegou na área, ele chamou bastante a atenção de Botinha e antes mesmo que ele pudesse perceber, eles já estavam tendo relações íntimas e ele já estava trabalhando para ela. E nessa época ele deveria ter entre 15 e 16 anos de idade. Mas não demorou muito tempo até que ele começasse a crescer ali na sua posição, o que é assim, como dizer, muitas pessoas não gostaram disso porque agora a galera mais velha, né, os traficantes mais velhos e os criminosos mais velhos, eles tinham que receber ordem de um garoto de 16 anos de idade que não tinha nenhuma ou pouca experiência. Então, eles decidiram bolar todo um plano de emboscada, onde eles provavelmente pretendiam matar Pedrinho. Mas eu acho que não preciso nem dizer que o plano deles saiu pela culatra. 100%.
Acontece que a namorada de um desses traficantes contou todo o plano para Pedrinho. E então ele chegou no local já sabendo de tudo, sabendo que a galera pretendia matar ele. E então ele conseguiu matar 2 e deixou os outros 2 gravemente feridos. A partir desse momento, Pedrinho passou a ser conhecido como Pedrinho Cartucheira por conta do tipo de arma que ele usou para matar os homens, que era um tipo de espingarda. E, obviamente, todo esse massacre fez com que ele passasse a ser respeitado na área e até foi basicamente promovido, passando a ser responsável por grandes carregamentos de substâncias ilícitas. Mas, em um desses carregamentos, teve uma certa operação na polícia, onde Botinha acabou sendo assassinada e Pedrinho ficou gravemente ferido, mas ele acabou conseguindo fugir e depois disso, meus amigos, ele se tornou o novo chefão. Mais tarde, durante uma negociação de substâncias ilícitas com o traficante de Jacareí, São Paulo, conhecido como China, Pedrinho não foi muito com a cara desse cara e então ele decidiu roubar tudo, toda a mercadoria e fugiu. O que provavelmente deve ser a pior coisa que alguém possa fazer nesse meio. E o que Pedrinho não sabia, naquela época, era que China não era qualquer traficante. Ele simplesmente era um dos mais importantes da região. Tipo, ele era muito importante mesmo. E com isso, além de ser temido por muitos, Pedrinho também passou a ser odiado e perseguido pela polícia e por outros criminosos. No meio tempo, ele começou a agir mais como justiceiro e vingador, onde matava outros criminosos, principalmente criminosos sexuais, além de roubar de outros traficantes quando ele achava que eles não mereciam aquela mercadoria, e depois a revendia para quem ele achava que merecia, e até mesmo roubava caminhões de alimento para distribuir a comida nas favelas. De acordo com ele, ele matou pessoas em todos os dias em que esteve fora da prisão, mas que ele só matava pessoas que não prestavam, e afirmou que nunca matou uma pessoa inocente. Um tempo depois, ele se mudou para a zona norte do Rio de Janeiro e se estabeleceu no bairro de Campo Grande, onde, eventualmente, ele conheceu uma mulher chamada Maria Aparecida Olímpia e, eventualmente, os dois se apaixonaram loucamente. Mas, infelizmente, quando Maria estava grávida do filho de 7 meses de Pedrinho, ela acabou sendo assassinada e os assassinos escreveram na parede a seguinte frase: "Estamos te esperando." Lembram de China? Então, ele era o mandante por trás de tudo isso. Inicialmente, Pedrinho não tinha percebido, ele não tinha ligado os pontos, mas com o tempo ele acabou percebendo que ele era o responsável. E o que ele fez? Ele planejou a sua vingança. Ele acabou descobrindo que o irmão de China iria se casar no fim de semana seguinte, e para ele, aquela era a oportunidade perfeita. Então, juntamente com mais 2 homens, eles invadiram o casamento, entraram de penetra e falaram para todas as mulheres e as crianças saírem dali o mais rápido possível, deixando apenas os homens. No total, ele matou 8 pessoas, incluindo o próprio China, e feriu mais 16. E após tudo isso, após esse massacre, ele ficou conhecido oficialmente como Pedrinho Matador. De acordo com Pedrinho, em uma entrevista que ele deu para o Conexão Repórter, após a morte do filho de Maria, ele começou a praticar o satanismo, onde aparentemente fazia pactos com o demônio e até tatuou o diabo em seu braço direito, mas essa tatuagem foi removida alguns anos depois. E ele fez tudo isso porque ele acreditava que dessa forma ele ficaria protegido de todos os seus milhares de inimigos e até oferecia a alma das suas vítimas para o Satanás. Também, de acordo com o próprio, desde os seus 10 anos de idade ele bebia sangue de boi. Sim, sangue puro de boi, porque de acordo com seu avô, o consumo de sangue fresco era muito bom para a saúde. Então, quando ele ficou mais velho, o sangue que ele começou a beber foi o de suas vítimas. E meio que depois disso ele começou a se sentir como se ele fosse invencível. Em 1973, aos 19 anos de idade, ele foi preso pela primeira vez. E ele mesmo ficou bem chocado com toda a situação dentro do presídio, sendo que ele já era uma pessoa que estava muito acostumada com extrema violência. Tanto que em uma entrevista que ele deu para Ilana Casoy para que ela escrevesse o seu livro Serial Killers Made in Brazil, ele disse o seguinte: "Minha amiga, na hora que eu chego na detenção, amanheceu o dia. Fui para o inferno.
Todo mundo com aquela japona preta, sapato preto. Você vê que os caras tá armado mesmo, tocando batuque. Meu Deus do céu. Me assustei, eu mesmo falo, sangue na parede, tem muita morte, então tem sangue arrepiado na parede. Gente sambando, os caras voltando capoeira, fumando, bebendo, gente armada pra lá e pra cá. Nossa, ali era o inferno. Cara, ali era o inferno. Ali, ó, inferno, inferno, inferno. Depois, isolado, no chiqueirinho, sem água. No pavilhão 5, no quinto andar, tudo sujo, barbado, morria por ali mesmo. Ficava doente, ninguém se importava. Morria tudo assim, ó. Era um inferno, um inferno. Nem pra usar o banheiro, que é que a gente chama de boi, eu ia sem a minha faca. Ao chegar na prisão, ele ficou na inclusão por um período determinado, que pelo que eu entendi, pesquisando na internet, é o tempo em que o preso é avaliado clinicamente para ver se ele precisa de algum atendimento especial ou algo do tipo. Depois disso, Pedrinho foi encaminhado para a área dos outros presos e ele ficou exatamente na mesma cela de um cara que era conhecido por abusar sexualmente dos recém-chegados. Então, para evitar que isso acontecesse com ele esperou que o cara dormisse e então ele esmagou sua cabeça com um paralelepípedo que ele havia encontrado perto do banheiro. E depois disso, ele falou para quem quisesse ouvir que quem mexesse com ele iria matar. E foi dessa forma que ele acabou ganhando respeito dentro da prisão, onde a violência acaba sendo rebatida com ainda mais violência. Só para vocês terem noção, em diversas ocasiões, Pedrinho chegou a ser separado dos outros presos, dos outros criminosos, porque ele representava um perigo para todo mundo. Esse era o nível. E como vocês já sabem, que aqui no canal as coisas sempre pioram, piorou. Quando ele estava com 20 anos de idade, um dos guardas lhe informou que o seu pai, Pedro, havia matado a sua mãe e que ele estava indo para a mesma prisão que ele. E só para vocês entenderem o quão temido o Pedrinho era a esse ponto, outros presos já sabiam disso, eles haviam ouvido essa informação no rádio na noite anterior, mas ninguém lhe contou porque eles tinham muito medo da reação que ele teria. Mais tarde, quando ele soube do assassinato de sua mãe, ele foi levado para o necrotério, onde encontrou seu corpo, né? Deixaram que ele visse o corpo, e ela havia sido esfaqueada 21 vezes enquanto dormia. E naquela mesma hora, Pedrinho jurou vingança. Só tinha um pequeno problema. O seu pai, por motivos óbvios que, sinceramente, não preciso nem falar, não seria enviado para o mesmo pavilhão que o filho. Então, para que Pedrinho chegasse até lá, ele fingiu que ele estava doente e durante o transporte para a enfermaria, ele aproveitou um tempo que ele teve, conseguiu render o guarda, pegou a sua arma e o prendeu em uma cela. De acordo com ele, quando ele chegou na cela em que estava seu pai, ele nem ao menos tentou reagir, como se ele já soubesse o que iria acontecer e acreditasse que merecia o que acabasse vindo. E então Pedrinho matou com 22 facadas e em seguida arrancou seu coração, mastigou um pedaço e o cuspiu ao lado do seu corpo. Mais tarde, ele disse que era viciado em matar, porque ele sempre sentia um alívio após assassinatos e que preferia matar usando facas. Não é à toa que ele tinha uma tatuagem que dizia matar por prazer, que alguns anos depois foi coberta por um escorpião. Ele também disse que os gritos de suas vítimas nunca silenciavam em sua cabeça e por conta de todos os assassinatos, que eram 71 vítimas, mesmo que ele alegasse que já havia matado mais de 100, ele tinha acusações que totalizavam 400 anos de prisão. Ele acabou se tornando o maior assassino dentro do sistema penitenciário do Brasil e foi o criminoso que conseguiu sobreviver por mais tempo, sendo que ele sempre estava sendo jurado de morte por qualquer outra pessoa lá dentro. Em 1985, ele foi transferido para a prisão de segurança máxima e centro psiquiátrico de Taubaté, em São Paulo, e foi lá onde ele passou boa parte do tempo isolado. E ele chegou a dizer o seguinte: o castigo nesses lugares, aí é ruim. Mas lá onde fiquei 16 anos ali, lá não tem música, não tem rádio, não tem televisão. Só por 45 minutos e no fim de semana, e olhe lá. Minha vida era ficar naquela cela, num quadradinho. Ficava na cama lá, fazia 4 horas de ginástica todo dia, e na parte da tarde eu tirava 2 horas para dar soco na parede. O médico falava: para de dar soco na parede, rapaz, vai dar encrenca.
Tinha época que eu não tinha força para pegar coisa assim para comer, minha mão vivia fechada. A parede ficou toda rachada e cheia de sangue. Durante seus anos de prisão, ele fez de tudo um pouco, desde rebeliões, assassinatos em massa e até mesmo assassinatos por vingança, e em todas as vezes ele tinha o mesmo modus operandi, onde ele fingia ser amigo da pessoa e depois a matava quando ela menos esperava. Em 2003, ele foi libertado da prisão apenas porque a lei brasileira não permite que alguém passe mais de 30 anos preso. Mas, como ele havia cometido tantos crimes dentro da prisão, como eu falei pra vocês, ele acabou sendo condenado a mais 400 anos, o que obviamente não era possível que acontecesse por conta da lei que eu falei pra vocês. E por conta disso, a sua permanência foi prorrogada até 2007, onde ele realmente foi solto. E uma coisa que eu não sabia, não sei se vocês sabem, comentem aqui embaixo, é que na verdade o Pedrinho odiava ser chamado de Pedrinho Matador. Principalmente porque isso lhe atrapalhou e muito, principalmente quando ele estava tentando procurar um emprego. Tanto que ele chegou a proibir seus amigos e familiares de lhe chamarem dessa forma. Eventualmente, ele conseguiu um emprego como caseiro em uma chácara em Santa Catarina, e de acordo com todo mundo que morava na região, eles consideravam o Pedrinho como uma pessoa honesta, divertida, trabalhadora e, pasmem, muito tranquila. Em 2011, ele voltou a ser preso, novamente por crimes que havia cometido quando ainda estava detido, e em 2018 voltou a ser solto. Dessa vez, ele se converteu ao cristianismo, começou a praticar luta e até mesmo criou um canal no YouTube, onde aparentemente aconselhava jovens a não entrarem no mundo dos crimes e até mesmo comentava crimes que estavam acontecendo na época. Em uma entrevista para o Conexão Repórter, ele falou que estava arrependido, mas calma, não, ele não estava arrependido dos assassinatos, e sim, ele estava arrependido dos anos que ele havia perdido da sua vida dentro da prisão. Porque, de acordo com ele, a galera que ele matou merecia. Além disso, ele também falou que não sentia mais vontade de matar, mas se fosse para proteger a sua família, ele mataria sem problema nenhum. Um tempo após sair da prisão, ele chegou a ajudar a escrever o livro Eu Não Sou o Monstro, de Isa Toledo, e as biografias Pedrinho Matador, a biografia de Pablo Nascimento Silva, e 12 Dias, a história do maior assassino em série, de Danísio Feitosa. E esse ano, 2023, mais precisamente essa semana que eu estou gravando e postando esse vídeo, a sua história chegou ao fim. No dia 5 de março de 2023, que era um domingo, Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, foi alvejado a tiros em Mogi das Cruzes. De acordo com a testemunha, ele estava sentado em uma cadeira na calçada da frente da casa dos tios, que ficava na rua José Rodrigues da Costa, no bairro Ponte Grande, quando um carro, que era um Volkswagen Gol G5 preto, parou no meio da rua e 2 homens saíram do veículo utilizando máscaras, sendo que uma delas do Coringa, e imediatamente começaram a disparar contra Pedrinho, e quando ele já estava no chão, um deles usou uma faca de cozinha e cortou seu pescoço. O carro foi encontrado pela polícia militar a apenas 1,5 km de distância do local do assassinato, mas os culpados ainda não foram localizados, pelo menos não no momento em que eu estou gravando esse vídeo, e de acordo com a Secretaria do Estado de Segurança Pública, esse caso está sendo investigado como homicídio qualificado, que é o tipo de homicídio mais grave que tem. E essas são todas as informações que se tem sobre esse caso. Se sair alguma atualização, eu provavelmente deixarei um comentário fixado aqui embaixo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso também você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar pro e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. E não se esqueçam de se tornarem um membro do canal e participar oficialmente da tropa. Então é isso, até sexta!